Vamos começar. Às 10h38 do dia 21 de fevereiro de 2018, declaro abertos os trabalhos da terceira sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes os senhores vereadores Marco Antônio Marculino, Mário B. Silva, Tião do Fórum, vereadora Fabiana Alessandri e Sidney Guedes. Vamos dar início à nossa pauta, enquanto a assessoria organiza a parte da audiência pública. Deliberação de ata das sessões anteriores. Está em discussão a ata da segunda sessão semanal desta comissão, realizada em 14 de fevereiro de 2018. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Adiada com prazo do relator da comissão até 21/2/2018, a moção número 70/2017, de autoria do vereador Cláudio Moreno, que requer, por meio de apelo deste legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a possibilidade de instituir o fator de obsolências como critério determinante da base de cálculo do valor do IPTU incidente sobre os prédios que constituem os imóveis do município. Relator designado Mário B. Silva, pela aprovação. Está em discussão. Senhor presidente. Senhor vereador Antônio Marculino. Bom dia a todos. Tratando-se de moção, eu quero aqui respeitar o vereador Cláudio Moreno pela iniciativa, mas também sabemos que a moção é mais um pedido de estudo para que a prefeitura verifique a possibilidade desse cálculo de IPTU seja feito com base no tempo do imóvel, com relação a algumas cidades já vêm aplicando isso, mas nós sabemos também da grande dificuldade que é estabelecer esse critério em Bragança Paulista a curto prazo, né? Mas eu acho, tratando-se de moção, até por orientação aos presentes aqui, que é um pedido de estudo para que a prefeitura promova os levantamentos necessários, né, que não implique também em renúncia de receita, para que promova essa justiça fiscal para ser conseguida. Obrigado. A palavra continua aberta. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Ninguém se manifestando, está aprovado por unanimidade a moção número 70/2017. Em regime especial, a matéria PG número 03/2018, protocolada na Casa em 19/1/2018, com o ofício número 04/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhado pelo processo TC 2496/026/15, contendo parecer prévio relativo às contas anuais de 2015 da Prefeitura de Bragança Paulista. O relator designado, vereador Sidney Guedes, com prazo de 15 dias para emissão do parecer. Vence no dia 6/3/2018, é para comunicação. Recebimento de matérias não temos nessa nossa reunião. Correspondência recebida, uma muito importante, que é o balancete orçamentário das despesas referente ao período de 1 a 31 de janeiro de 2018, da Câmara Municipal. Se os vereadores quiserem ter acesso, está sobre a mesa, pedir cópia, dirija-se à assessoria. Vamos passar à nossa audiência pública. Foi solicitada pela Secretaria Municipal de Finanças para a demonstração das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Está conosco o senhor secretário Luciano Aparecido de Lima, que, por gentileza, poder tomar assento aqui ao nosso lado esquerdo, próximo ao vereador Tião do Fórum, para darmos início aos trabalhos. O senhor... frente. Tem mais uma... Depois que ele fazer a explanação, nós passamos para lá, tá ok? Obrigado, vereadora.
Depois eu providenciar mais um microfone aqui, que se alguns vereadores quiserem. Não, depois, a hora que nós sentarmos ali, para que nós possamos fazer alguns questionamentos, se forem necessários. Com a palavra, o secretário Luciano de Lima. Vamos tirar o Aparecido. Está que nem eu com o Donizete, tiro ele. Então, está com a palavra, senhor secretário. Bom dia a todos, todas. Peço licença para ficar em pé aqui. Cumprimentar, então, o presidente, Sidney, os demais vereadores, né, nossa equipe aqui presente, da Secretaria de Finanças, os auditores, pessoal da contabilidade, da Receita, né, demais servidores municipais. Um pouco gripado, né, como a voz pode ser notada. Né, então, acho que dá para tocar. Então, a avaliação das metas referente ao terceiro quadrimestre de 2017, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Um instantinho, secretário. Claro. Como a sugestão da vereadora foi a gente passar por lá de lá, que podemos fazer nesse momento, assim nós não vamos interrompê-lo. Para verificar, né? Então, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, esse é o artigo 48, que trata da transparência fiscal. Quero, nesse momento, registrar a presença do vice-prefeito Amaury Sodré, que vai dar uma palavrinha rápida aqui. Por favor. Hoje tem. Tá bom? Bom dia, tudo bem? Você sempre nativa, né? Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, nós estamos aqui a pedido do prefeito Jesus, juntamente com o nosso secretário de Finanças, Luciano, com toda a sua equipe. Quero aqui agradecer a presidente da Câmara, agradecer aos senhores vereadores, que é de suma importância uma reunião como essa, e que nós vamos, o nosso secretário irá, daqui a alguns instantes, já fazer a sua palestra. Então, aqui, Luciano, em nome do Senhor Jesus, que não pôde estar aqui presente, mas pediu para transmitir a todos que aqui se fazem presente, o nosso agradecimento, principalmente a você e toda a sua equipe, que nós sabemos o comando que você tem lá junto ao setor de finanças. Então, parabéns a todos, quero aqui agradecer os senhores vereadores, né, a vereadora que está aqui também, a Fabiana, enfim, e a casa, né, os funcionários da casa, porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Em nome da Tereza, do Marcelo, enfim. Um bom dia a todos e muito obrigado. Dando sequência à audiência, então, nós apresentaremos o cenário, né, das receitas, despesas, resultados que se concretizaram ao final do exercício 2017, as aplicações dos percentuais obrigatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Iniciando aqui pelas receitas, nós temos que, no terceiro quadrimestre de 2017, nós tivemos uma arrecadação 7,61% maior que o terceiro quadrimestre de 2016. Ou seja, finalizamos o exercício com 436 milhões de reais arrecadados, né? Em cima desse valor, nós temos já a inflação de 2,45% acumulada dos últimos 12 meses. Né? Lembrando que, para esse exercício de 2018, nós já temos uma inflação de 3%, né, que chegou ao final agora de janeiro, de 3%, aproximadamente. Então, uma das mais baixas, né, dos últimos anos que a gente tem vivenciado nas finanças públicas. A receita prevista com a realizada. Quando nós fazemos a previsão da receita, ela pode ser que arrecade mais, pode ser que arrecade menos. Lembrando que nós temos uma dívida ativa muito alta, né? Em 23 de agosto de 2017, nós tínhamos uma dívida ativa de aproximadamente 208 milhões. Tivemos um resultado de 18 milhões e 700 aproximadamente no Refis, onde que 5 milhões entrou à vista e o restante parcelado. Desse valor que foi
obtido, né, nesse refis de 2017, ele foi 100% maior que o refis de 2015, que chegou em 9.800.000, aproximadamente. Então, aqui nós temos um comparativo da previsão programada das receitas, né, para o quadrimestre. Nós tivemos uma previsão de 435 milhões e chegamos próximo, né, de 436 milhões, demonstrando o trabalho técnico que é feito também, não só pelo secretário, mas também pelos seus servidores, né, o trabalho que é feito na hora de elaboração do orçamento, buscando sempre trazer próximo da realidade aqueles valores que vão ser arrecadados no exercício. E de acordo com aquilo que tem lançado no sistema da Receita também, né? O IPTU ele é fácil de ser lançado, uma vez que os imóveis já estão registrados, têm lá as suas metragens, enfim, o valor do IPTU ele é fechado para o exercício, né? No caso do ISS, depende da tomada de serviços feitas pelas empresas no município, assim como o ITBI depende da compra e venda de imóveis também. E as taxas que dependem também da população estar utilizando os serviços públicos no município. Então, nós tivemos ali 0,19%, bem próximo daquilo que foi previsto, né? No caso das despesas, do terceiro quadrimestre de 2017, em comparação com o terceiro quadrimestre de 2016. Nós tivemos, nas despesas correntes, 3,45% maior que o exercício de 2016. Porém, quando nós verificamos o saldo final ali de 397 milhões da despesa, está dentro dos 436 milhões. Então, o princípio do equilíbrio orçamentário, né? Orçamentário financeiro. Então, a receita não se gasta além da receita, daquilo que é arrecada. Nós tivemos 436 de arrecadação, 397 milhões de despesa. Com relação à despesa prevista com a realizada, tivemos aqui uma diferença bem pouco grande, né, 16,48% em relação ao terceiro quadrimestre de 2016. Tá? Então, a programação financeira para o quadrimestre foi de 475 e nós tivemos 397 milhões de despesa, 16,48% em relação aos gastos programados. O resultado nominal ele apura as dívidas, né, as dívidas que estão registradas na contabilidade, aquelas dívidas consolidadas que vão servir também para a apuração do novo rating da Prefeitura de Bragança Paulista, onde nós tínhamos, o ano passado, um rating D. Né, nós prestamos contas até 31 de janeiro agora, né, na pessoa do Eduardo. Quero agradecer aqui as prestações de contas que foram enviadas dentro do prazo, né, o SADPEM, o SICONF, as prestações de contas relacionadas à educação, em nome do Sérgio, da Educação, que enviou o CIOP, o CIOPS, que é enviado pela Saúde. Então, todas essas prestações de contas faz parte do quê? De uma comunicação que é feita entre finanças e as demais secretarias para que as prestações estejam em dia. Tudo isso estando em dia, os convênios também vão permanecer em ordem, vão permanecer em dia. Tá? Então, aqui nós temos uma disponibilidade bruta ao final de dezembro de R$ 67.530.000. O resto a pagar processado de R$ 26.431.000. Então, nós temos aqui uma diferença, né, no caso, que é de R$ 8.010.000, que é referente ao PEMAT, né, e R$ 41.121.000 é deduzindo os 67 menos 26 de restos a pagar. Então, vamos dizer que dívida consolidada líquida é zero, né? Porque a disponibilidade ela é maior do que aquilo que nós temos de dívida de curto prazo. Isso faz grande diferença nessa apuração do novo rating, né? Faz uma grande diferença e a gente espera que a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, após a análise técnica, né, traga um resultado positivo para o município. Isso aumenta a margem do município em si adquirir operações de crédito. Então, nós temos ali um projeto grande que foi protocolado no Ministério das Cidades, aproximadamente 30 milhões de reais, né, quase 30 milhões de reais, que é da obra de drenagem. Temos uma demanda que é a renovação da frota municipal. Tudo isso faz parte desse trabalho que é feito juntamente à Caixa Econômica Federal, né, e sempre com o apoio
nosso líder aqui na Câmara, Paulo Mário, em contato também com a Caixa Econômica Federal, né, para que os trabalhos sejam realizados, prestados contas. O resultado primário, ele traz as receitas fiscais líquidas e as despesas fiscais. Aqui são excluídos os juros, né? Nesse caso, nós tivemos receitas fiscais 427 milhões, despesas 396. Então, o resultado primário de 30 milhões 505, que nós podemos dizer que é próximo do superávit orçamentário que nós tivemos no exercício. Aqui o montante da dívida pública registrado. É aquele mesmo quadro anterior, porém aqui detalhado, no terceiro quadrimestre em comparação ao exercício 2016. Nós tivemos, ao final de 2016, uma receita líquida de 397 milhões. E, para o final do exercício de 2017, uma receita líquida de 427 milhões, que representa o acréscimo, né, de receitas no orçamento do município. E nós temos um comprometimento da dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida de 1,88%. Então, nós estamos bem tranquilos com relação a essa questão. Nós estamos apenas trabalhando com o governo federal essa interpretação, onde que o Senado ele zera essa questão relacionada a 1,88%. Né? Então, tem dois tipos de apuração. Um pela 4.320, lei federal, que é de 1964, vigência até hoje, e outra pela apuração do governo federal. Então, nós aguardamos resultados positivos com relação a essa questão. O demonstrativo de pessoal também é um indicador de controle da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos que, ao final de 2016, a Prefeitura tinha 47,25% de aplicação das despesas com pessoal em relação à receita. Né? Então, é o montante total das despesas do ano, incluído o 13º, dividido pela receita corrente líquida, 47,25%. Ao final de 2017, nós temos 46,17%, então 2,28% a menos. Né? Nós tivemos situações de grande impacto na folha, redução na questão de cargos em comissão, e também tivemos a dedução do PASEP, que antes entrava ali como despesa, hoje não entra mais. Então, ela mudou o formato de cálculo para 2017 e nós seguimos agora em cima desse percentual do trabalho, onde que o limite do Tribunal de Contas é 48,60. Esse limite ele é automático quando nós enviamos os balancetes todo dia 20 de cada mês, né? Sempre em relação ao mês anterior. Durante 15 a 20 dias é feita uma análise pelo tribunal e emite-se relatórios automáticos. Esses relatórios vêm informando se a prefeitura está dentro desses limites percentuais. O limite prudencial é 51,30, é aquele limite de sinal amarelo, né? É um sinal de alerta, onde que o município tem que controlar para que, se ultrapassar esse montante, né, ficar ligado no que pode ocorrer posteriormente no sinal vermelho 54. Né, cortando hora extras, cortando cargos de comissão. Muitos municípios fazem readequação de secretarias, né, e assim para poder chegar ao limite novamente. Aplicações do ensino. Né, ao final do exercício de 2017, nós empenhamos 91 milhões de reais referente à educação, onde que o percentual mínimo é 25%. Nós empenhamos 28,17%. Também liquidamos, desses 28,17%, 28,15%. E pago 27,23%. Então, nós ficamos 2,23% acima do limite exigido, né, no caso das despesas pagas. Ao final de 31 de janeiro, é feita uma nova apuração desses valores. Né, a realidade é que nós tenhamos pago aquele montante que está liquidado de 28,15. Tá legal? Então, a receita arrecadada líquida 323, aqui já está excluída, já está excluído o Fundeb, né? Então, a receita líquida que efetivamente a prefeitura utiliza para o cálculo do ensino. Aqui o arrecadado também se mantém, e o percentual de aplicação na saúde. Quando o mínimo é 15%, nós empenhamos 27,80%, liquidamos 26,75% e pago 25,05%. Então, acima também
dos limites atendendo essa questão. Aqui um resumo geral das dívidas que nós tivemos que trabalhar durante o exercício e chegamos até o final de janeiro agora com algumas questões. Então, com relação ao subtotal da dívida, 108.984. Desse montante, 67.800.000 foi o montante pago e dívidas a pagar 41 milhões ainda e 99. Só que nós temos uma situação que se encontra ainda em andamento, né, que é referente a uma incorporação de um abono na folha de pagamento, que é referente à gestão 2009-2012 do ex-prefeito, podendo chegar, então, a 168.900.000 o montante total dessas dívidas que estão sendo apuradas, né. Em 2 de janeiro, aliás, 1 de janeiro, né, aqui na Câmara, foi o dia que eu sentei ali na parte da imprensa, e alguém me cutucou, né, perguntou, você vai ser secretário? Aí eu falei, calma que vai ser anunciado, né? E aí, daqui a pouco, ela veio me questionar e a gente começou a conversar, Assunção, né? Então, naquele dia, foi o dia que eu conheci a Assunção, dia 1º de janeiro, né? E aí, em seguida, nós tivemos uma seguinte situação. Ao final de janeiro, nós divulgamos um montante de 71 milhões de dívida, né? E aí foi questionado uma série de situações, porque nós recebemos um termo de transmissão de posse do prefeito com 28 milhões de dívida. Esse documento foi apresentado pela gestão anterior. Ao final de janeiro, nós somávamos 71 milhões. Muitas pessoas rebatendo essa questão, né, mas consolidamos a nossa informação e verificamos que o tribunal, em maio, divulgou que era 86 milhões. Né? Então, hoje, nós podemos chegar ao montante do dobro do que o Tribunal de Contas divulgou. Né? E como fazer para pagar esse montante de 60 milhões dentro de um orçamento comprometido? Né? Então, é um trabalho que está sendo feito entre todas as secretarias de conscientização do gasto. Né? A Secretaria de Negócios Jurídicos, com relação às questões judiciárias, né? Parcelamentos que vêm sendo realizados. Então, podendo chegar a 168.900.000. Aqui nós temos que, dos 54 milhões, aproximadamente, que nós tínhamos de obrigações de curto prazo, nós quitamos 53 milhões e 100. Quitamos de que maneira? Né? Além do pagamento, nós tivemos a renúncia da BBC, como noticiado na mídia local, de 8.780.000, que se encontra através de uma sindicância. O Ministério Público e Tribunal de Contas também receberam esses documentos. Uma reversão de uma multa do Ministério Público do Trabalho, que o nosso jurídico conseguiu reverter também, 6 milhões. Isso soma como uma economia aos cofres municipais, de que não vai ter que desembolsar esse valor. Então, vamos dizer que as dívidas quitadas, incluindo a renúncia e também a reversão dessa multa, né, 67.885.000. Aqui o detalhamento dessas dívidas, né, onde que nós fizemos a divulgação. Pois não? Isso, aquela referente ao RAT, né? Não, do RAT é 8%. É 8 milhões, desculpa. Eu vou estar falando agora na próxima. Essa daqui é referente a uma multa do assédio moral, que teve referente ao Ministério Público do Trabalho. Então, essa aqui foi em outubro de 2017, a reversão. O Tiago tem os demais detalhes, a documentação, tudo referente a isso daí. Agora, com relação à sua pergunta, nós temos aqui, ó, primeiro, né, nós temos a incorporação do abono para 3.600 servidores, que é de 2010. Então, é na gestão 2009-2012, que pode chegar a 60 milhões de reais, que é o acréscimo de 6% aproximadamente na folha de pagamento mensal. O PEMAT, que foi financiado pelo governo federal, 10.235.000. Dos restos a pagar ainda faltam pagar 8.900.000. Esses 8.900.000, pessoal, grande parte dele é relacionado a convênio, por isso que se manteve. Nós fizemos uma verificação, né, um saneamento das finanças com relação aos documentos fiscais e verificamos grande parte que
algumas dívidas puderam ser canceladas, outras foram pagas e muitas tiveram que se manter, porque são contrapartida de convênio ou até mesmo convênios que ainda não vieram o recurso, mas eu tenho que manter o resto a pagar para uma eventual entrada desse recurso, liquidação e pagamento, aí eu consigo fazer a baixa desses valores. Na verdade, do PEMAT, 90%... Por gentileza, quem for manifestar tem que falar o nome, tem que se anunciar e falar no microfone para ser gravado em ata, por gentileza. Desculpa, bom dia. Só para tirar uma dúvida, com relação ao PEMAT, o valor total, meu nome é Assunção Santos. Por gentileza, com relação ao PEMAT, o valor total, que era acima de 10 milhões, no caso, para contemplar como dívida ali, você não tem que retirar o valor que já foi repassado e contemplar como só o valor de contrapartida do município, das dívidas, no caso de contas a pagar de 2016 agora e 2018 ainda. Não seria só a diferença da contrapartida, não o valor total do PEMAT ali a pagar? Obrigado pela sua pergunta. Eu vi que foi proposital para eu tomar uma água. Obrigado. Nós temos o seguinte, 90% dos 10 milhões é recurso federal, né, e 10% é recurso próprio. Então, aqui, nós comportamos toda a dívida. Aqui é um apanhado geral, para, quando eu chegar no final, somar esses valores, né. Eu vou ter ali em torno de 1 milhão, aproximadamente, que é recurso próprio, e 9 milhões, aproximadamente, né, que é um recurso federal. Mas aqui eu tenho que compor um montante da minha dívida que eu vou ter que pagar. A partir de quando eu começo a pagar? Eu já comecei. Comecei a partir de janeiro. Então, em janeiro, eu já fiz o primeiro pagamento dessa dívida. Agora, em fevereiro, nós já realizamos também o segundo pagamento. E isso vai se proceder até o dia 20 de cada mês, né? Nós vamos estar pagando. Essa dívida ela está registrada como de longo prazo e para 5 anos. Esse que é o recolhimento. Tá bom? Nós temos alguns ajustes a serem realizados ainda com relação a esses restos a pagar, mas em contato com convênios nós estamos fazendo esse trabalho. Ações judiciais de pequeno valor, nós chegamos ao montante de 8.779.000 ao final do exercício. Nós tivemos uma aprovação aqui pela Câmara, no qual nós, da Prefeitura, agradecemos imensamente o trabalho dos nossos vereadores, né, em nome da presidente Beth Chedid, justamente porque agora nós conseguimos fazer um planejamento para pagar essas ações e não somos pegos de surpresa. O que estava acontecendo? Em outubro, nós tivemos R$ 1 milhão de ações de pequeno valor. Em novembro, novamente, mais 1 milhão. E bloqueios nas contas, né? Então, esses bloqueios estavam acontecendo gradativamente, diariamente. Então, diariamente, nós fizemos esse levantamento, verificamos o montante, mandamos aqui o projeto de lei, criamos saldo orçamentário, que foi utilizado recursos do Refis, inclusive, para pagamento desses valores aos servidores municipais que já têm o seu direito adquirido, né? Então, R$ 2.800.000 foi o montante que nós mandamos para a Câmara, mais R$ 300.000 que nós tínhamos reservado como recursos próprios, então o total de R$ 3.100.000 foi o que foi liquidado até dezembro, né? Nós reservamos no orçamento R$ 7.200.000 para pagamentos até o final do exercício. Somando com os 2.800 inicial, nós temos 10.300, mais os 10.600. Com esse montante, nós esperamos quitar todas as dívidas. Ela está um pouco além, né? Nós temos ali uma reserva no orçamento de 1 milhão aproximadamente a mais, para não sermos pegos de surpresa até o final do exercício agora. Então, entrando novas sentenças, já vão ser cobertas por esse valor. E, mensalmente, nós estamos reservando uma conta específica para pagamento dessas sentenças até o final do exercício, né? Lembrando que a aprovação da lei, de R$ 28.000, caiu para R$ 10.000 as ações de pequeno valor, né? Acima de R$ 10.000, entra sempre para o próximo exercício. Ou seja, ela vai ser julgada até 31 de julho do ano. Eu vou ter essa informação em agosto, vou poder elaborar o meu orçamento com mais tranquilidade e reservar o montante que eu tenho que pagar no exercício seguinte, né? Sempre deixando uma margem para essas despesas de pequeno valor. E também para sentenças judiciais, no caso dos mandados, né? Mandados judiciais da saúde, da educação, que vira e mexe aparecem de surpresa, nós temos que também manter uma reserva orçamentária.
Aqui entra a pergunta que o Marcolino fez, do 1% do risco de acidente do trabalho sobre a folha de pagamento, né? Nós temos um valor de 6,5 milhões e mais um valor de 1,5 milhão, somando 8 milhões o total referente a essa questão. Só que essa dívida aqui, ela, por enquanto, ela se encontra suspensa, né, em fase de verificação. Então, nós não estamos com essa dívida registrada a pagar nesse momento. Ela está com exigibilidade suspensa, aguardando uma decisão final da Justiça para que nós possamos nos programar também, né, porque na hora que vier a conta, nós também vamos propor a melhor forma possível de não onerar tanto o fluxo de caixa diário da Prefeitura. Houve um desvio de finalidade entre os anos de 2014 e 2016. Esse aqui é o resumo geral, né? O resumo geral de todas as dívidas. Então, aqui tem o detalhamento, onde que aparecem cada um desses valores. Depois, esses slides vão ser colocados no portal da Prefeitura, né? Nós estamos protocolando hoje na Câmara e nós vamos deixar disponível lá no site da Prefeitura, para quem quiser estar tendo acesso, né? São dados oficiais da Secretaria Municipal de Finanças e das demais secretarias também. Então, o valor que foi desviado de finalidade foi tirado da conta da Previdência lá da Câmara e colocado na conta movimento, né, da Prefeitura, entre o período de 2014 a 2016, somando 3,8 milhões. Hoje, atualizado, dá em torno de 4,6 milhões, né, que nós vamos ter que fazer a devolução desse recurso à conta da Previdência. Como o trabalho desse fundo ele é vinculado à Secretaria de Finanças, ao final agora de 2017, elaboramos o primeiro balancete desse fundo, né, onde que nós tivemos todas as receitas da Câmara mensais ali abarcadas, os rendimentos de aplicação, né, e nós temos hoje uma seguinte situação: assumimos esse fundo com R$103 mil e hoje nós temos R$1.300.000. Né, então, 1.000% de aumento dentro da receita do fundo e não mais esse recurso sendo retirado para pagamento de outras despesas. Tá? Também se encontra no Ministério Público e no Tribunal de Contas para apuração de eventuais responsabilidades. Uma sindicância relacionada aos serviços prestados pela MENG, segundo uma nota fiscal que se encontra em sindicância, R$494 mil. Devolução do dinheiro ao Estado referente à prestação de contas reprovada do empreendimento CDHU F2, de R$465 mil. O jurídico nosso conseguiu uma suspensão imediata do CADIM, né, para que a Prefeitura obtivesse a certidão negativa do Estado. Então, hoje nós temos essa certidão também com base nessa situação. Porém, esse valor ainda permanece em fase de julgamento, exigibilidade suspensa. E alguns precatórios de trabalhistas que foram já inseridos, julgados até 31 de julho de 2017, R$390 mil que nós vamos pagar até o final desse exercício. Então, esses R$390 mil, que foi julgado até 31 do 7, né, de julho, eles são acima daqueles R$28 mil, né, cada uma das ações. É um planejamento, então eu consigo programar agora, né, esses pagamentos. Perguntei se é o único precatório existente. Ah, tá bom. Então, é o único precatório existente, esse 360? O único precatório existente que nós temos que pagar até 31/12 de 2018. Então, as dívidas a pagar, somando aqueles 60 milhões que pode ser que chegue, né, 101 milhões de reais escriturados hoje. Aqui o detalhamento, né, onde que a maior parte é aquela situação da incorporação do abono, que se encontra em andamento, em exigibilidade suspensa de momento, como dívida, mas que se encontra em fase de julgamento. Então, de 168 milhões de reais que pode chegar, nós temos uma redução de 67 milhões e 800 e ainda resta 101 milhões e 99 mil reais a ser discutido, a ser verificado, né? Acredito que a cada quadrimestre nós vamos estar trazendo esse gráfico para que seja demonstrada
demonstrado todo o trabalho que a administração vem fazendo. Aqui, o precatório que não foi pago pela gestão anterior, né, R$ 2.746.000. Nós parcelamos em 6 vezes, de julho a dezembro de 2017, e pagamos mensalmente através do nosso jurídico, através de uma guia de recolhimento, né? Então, quitado em 2017 pela gestão do Dr. Jesus Chedid, com parcerias entre a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, para a obtenção da certidão negativa de débitos trabalhistas. Agora, ali, ela já está renovada até junho de 2018. Nós tivemos também a CND da Receita Federal, que se encontrava bloqueada desde setembro de 2016, e em 2017 nós conseguimos a liberação, e agora nós estamos mantendo ela renovada, né? Aquele percentual do RAT, Marcolino, dentro do extrato da Receita Federal, ele se encontra como dívida de exigibilidade suspensa, né? Então, se essa dívida, de uma hora para outra, for julgada e a Receita Federal colocar ela na conta do município, aí a nossa certidão ela vai ser suspensa de imediato até que seja feita a negociação com a Receita Federal, né? Parcelamento, normalmente, é o que se faz. Outra CND que nós não tínhamos era a certidão do Estado. Então, existiam multas de trânsito dos veículos do município que estavam no CADIM do estadual, bloqueando a certidão também. A Secretaria Municipal de Finanças, em conjunto com a Secretaria de Serviços, fez o levantamento desses veículos, houve a quitação dessas dívidas, além do pedido de suspensão daquele recurso do Bragança F2, né? Então, nós obtivemos também a certidão do Estado. O certificado de regularidade do Fundo de Garantia se encontrava também em janeiro bloqueado, até que se pagasse as férias da educação e o Fundo de Garantia. Após o pagamento, nós conseguimos, e essa certidão ela é renovada mensalmente. E, por último, a CRMC, que é o Certificado de Regularidade do Fundo Certificado de Regularidade do Município para celebração de convênios com o Estado. Nós também obtivemos esse certificado, e ele também é renovado mensalmente. Para que ele saia, há necessidade das certidões do governo federal em dia, do Estado também, e o recolhimento do Fundo de Garantia e INSS também em dia. Então, mantendo essas certidões, nós temos a certeza que os convênios vão ser executados, né, esses convênios que vêm sendo captados junto ao governo federal, essas emendas que vêm sendo captadas também pela administração do Dr. Jesus, com o apoio do deputado Edmir Chedid, também, que vem fazendo um grande trabalho nessa captação de recursos, né, para, posteriormente, prestar contas. Sim, para ter crédito, né? Então, você, tendo a certidão negativa, demonstra que você tem crédito na praça. Outra coisa que aconteceu em 2017 foi que os fornecedores voltaram a acreditar na prefeitura, né? Voltaram a acreditar porque nós tínhamos, no início do ano, uma margem de participação de 1, 2, 3 empresas por licitação. Hoje chega a 18, 19 empresas, dependendo do ramo de atividade que é feita a licitação. Então, isso tudo é um trabalho em conjunto de todas as secretarias. Essa prestação de contas não é só da Secretaria de Finanças, mas é o trabalho de todos os secretários municipais, que vem sendo feito sob o comando do professor Mauri, do Dr. Jesus, né, e também sempre com o apoio do nosso deputado Edmir Chedid. Então, essa é a situação do terceiro quadrimestre, né. Logo, nós vamos ter a apresentação do primeiro quadrimestre e já também da LDO de 2019, que se encontra em planejamento também. Então, nós já temos as datas que vão ser posteriormente divulgadas aí para todos, né, no qual nós fazemos o convite à população, aos vereadores, né, principalmente, que nos fiscalizam, estão diariamente nos ajudando a verificar as demandas que a população tanto necessita lá fora dos serviços públicos. E nós buscando sempre fazer da melhor forma possível, trazendo serviços de qualidade também para os munícipes. Então, encontro-se aberto agora para a participação da plateia, né, com relação à audiência. As perguntas que terão prioridade são relacionadas às metas do terceiro quadrimestre. Fico à disposição. Tá, ok. Senhores vereadores, por gentileza, tomem os seus assentos. Gostaríamos de contar com
participação aqui na mesa, na extensão, da nossa presidente da casa. Se pudermos ladear aqui, seria importante. O Mauri vai ter que sair. Bom, mais uma vez gostaríamos de agradecer ao nosso presidente, de ter nos cedido esse espaço, senhores vereadores, funcionários aqui da casa. Eu peço desculpa a vocês, eu tenho um compromisso agora às 11h30, não vou poder ficar, mas fiz questão de estar aqui na abertura, a convite do Luciano, e eu trago aqui um abraço do doutor Jesus, com todo o apoio também indispensável do deputado Mechedid. Parabéns a vocês e parabéns à Casa de Lei. Muito obrigado. Obrigado, professora Mauri, nosso vice-prefeito. A palavra estará aberta, primeiramente, aos senhores vereadores que quiserem usar a palavra. Em seguida, as pessoas que estão na plateia terão todo o direito e o tempo para fazer as suas manifestações. A palavra está aberta. Deixa eu falar enquanto você pensa. Não está funcionando. Ligou. Bom dia a todos, bom dia aos funcionários da casa, aos cidadãos, ao pessoal da Secretaria de Finanças. Aqui saúdo na presença do nosso secretário, Luciano. Dá também aqui um bom dia, saudar o nosso vice-prefeito, que está também representando o prefeito Jesus nessa oportunidade, nossos vereadores, nosso presidente da comissão. É importante estarmos aqui nessa manhã. Os vereadores fiscalizam o Poder Executivo e saber dos dados, saber de todos os números é muito importante. Nós até lamentamos a falta de alguns vereadores, né, nosso líder que está aqui, principalmente os da oposição, que deveriam estar aqui para estar questionando. Muitas vezes o questionamento é na tribuna e hoje eles teriam a oportunidade de estar dirimindo suas dúvidas. Mas a gente acha que essa ausência também é uma ausência que é um pouco sentida por nós, porque hoje nós estaremos aqui economizando aí o nosso tempo de estarmos debatendo vários assuntos que ficam sem resposta quando vão à tribuna. Mas agradecer a sua vinda a esta casa, né, sempre muito gentil e solícito com os vereadores. Eu, particularmente, não tenho dúvidas, porque estamos sempre na prefeitura, estamos vendo esses números semanalmente e temos o contato, mas seria também para dar ciência aos outros vereadores e à oposição, principalmente. Mas agradecer a sua presença aqui nessa audiência. Obrigada. A palavra continua aberta. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, os funcionários municipais aqui presentes. Queria cumprimentá-lo pelo seu trabalho, Luciano, junto com a sua equipe. A gente vê das dificuldades que o município está passando, né, com relação ao orçamento, e vocês têm feito um belo trabalho. Acho que é muito difícil isso, né, mas essa parte técnica, esse profissionalismo todo que vocês têm aí, está influenciando bastante. E eu gostaria, Luciano, de saber com relação a essas dívidas herdadas, me assusta um pouco. Esses 60 milhões que está em julgamento, esse julgamento já está para terminar e a prefeitura teria condições hoje de pagar essa dívida? Muito obrigado pela questão. Obrigado também pelas palavras da presidente, né? Bom, esse valor está para ser julgado, isso é fato. Com relação ao pagamento, foi aquilo que nós comentamos. Então, a partir do momento que se há o reconhecimento dessa dívida, nós teremos prazo para a defesa, né? Essa defesa nós protocolaremos, com certeza, e solicitaremos um parcelamento
assim como é feito com todas as dívidas que os municípios têm junto ao governo federal. Né? Então, se falar que o município tem condição de pagar essa dívida, à vista não tem condições. Nós temos uma folha de pagamento que compromete 46,16%. Era 51 que você tinha falado, né? 51,30 é o limite prudencial. A gente está com 46,16. Então, está abaixo também do limite do tribunal, que é 48,6. Então, se houver realmente o julgamento pelo pagamento dessa dívida, ela vai ser, acredito que, para o próximo exercício, porque é um precatório. Né? Então, ela sendo julgada até 31 de julho, nós temos que colocar no orçamento do ano seguinte. Certo. Né? Só que, como o montante é significativo, acredito que o nosso jurídico vai brigar, né, juntamente conosco, com as situações que nós apresentamos sempre que o Ministério Público do Trabalho nos questiona, demonstrando esses dados para que também o judiciário entenda qual que é a situação da prefeitura, né, e que a prefeitura está, sim, trabalhando para pagar as dívidas. Tá certo. Tá Obrigada. Bom dia novamente. Bom dia, senhores vereadores, funcionários da Prefeitura, funcionários da Câmara, secretário Luciano, principalmente aqui por essa prestação de contas. Eu acho que a pessoa que não tem assim um mínimo de consideração pelo que foi feito e consciência do que foi trabalhado há tempos atrás, se ela não se manifesta, eu acho que ela não tem caráter, ela não tem idoneidade. Eu me incomodo muito quando falam de dívidas anteriores. Incomodo não para o lado pessoal, para o lado de tudo que foi feito na oportunidade. E muita gente não sabe realmente o que é essas dívidas. A vereadora Fabiana levantou com muita propriedade essa questão dos 60 milhões e principalmente a questão dos 8 milhões. A questão do abono salarial, se vocês não se recordam, em 2005, a Prefeitura não tinha condição de nem pagar o 13º. Foi uma loucura muito grande, todos lembram, mas se conseguiu se pagar o 13º, entrou o ano 2006 e não existia condição financeira nenhuma de dar qualquer tipo de aumento salarial. A opção, na oportunidade, foi um abono de R$ 55,00, que não se vinculava ao salário para nenhum efeito. Esta lei veio à Câmara, a Câmara aprovou, sem nenhum problema. Naquele ano não houve um aumento real para nenhum servidor. Em 2007, manteve-se esses R$ 55,00 e houve um aumento. Em 2008, manteve-se esse abono de R$ 55,00, que, pela lei, não incorpora o salário para nenhum efeito, de forma retilínea a todos os servidores, e foi-se dado aumento. 2009. Em 2010, por um acordo sindical, que até hoje eu não encontrei esse acordo sindical, eu quero deixar registrado isso aqui, aliás, eu tinha, né, mas posteriormente não encontrei mais. O acordo foi no seguinte sentido: artigo 1º, dá-se o aumento para todos os servidores, X%, não lembro agora, acho que 5,5%. Artigo 2º, o abono descrito na lei tal, que não incorpora o salário para nenhum efeito, fica, nesse momento, incorporado. Passou pelo crivo da Câmara, passou pelo crivo da Prefeitura, e essa lei foi aprovada. Houve, oportunamente, uma ação trabalhista coletiva, onde se entendeu-se que esse abono de R$ 55,00, para quem ganha 500, para quem ganha 1.500, é diferente, não é isonômico. Certo? Esse é o motivo da ação. Mas o que mais me chateia é que a lei foi aprovada pela Câmara, teve o crivo da Câmara Municipal, teve o crivo do jurídico da Prefeitura, na oportunidade, que não era composto por pessoas sem nome, sim, ex-juízes, ex-promotores, né? Mas que, judicialmente, houve uma vitória, se eu não me engano, em primeira instância e uma derrota em segunda instância. Então, esta ação do abono, que seja hoje 60 milhões de reais, ela é esse resumo. Um abono que foi dado em 55, sem vinculação ao salário, não tive aumento, e depois
ela foi somada ao salário com base no aumento anterior anual. Então, nunca foi deixado de dar aumento. Mas eu, como advogado, entendo a Justiça do Trabalho, entendo os postulantes. Aliás, muitos funcionários não sabem que existe ação coletiva lá. Tem gente que não sabe que vai ter, possivelmente, esse direito ou não. Eu acredito que a Prefeitura, se der sequência no recurso que foi feito desde 2010, 11, 12, eu tenho certeza que ela ganha essa ação. Agora, dificilmente ela não poderá, lógico, perder prazos, se omitir em certos recursos que têm que ser feitos. No poder público, eu já prestei algumas observações de que, às vezes, não se chega até a última instância. Então, tem que se chegar até a última instância. O segundo ponto existe uma quarta instância, mas se evita-se sempre esse último recurso, mas agora não é o motivo. Eu vou esperar chegar até esse último recurso. Porque implica, sim, 60 milhões não implica só na Secretaria do Luciano, implica na Prefeitura como um todo. A gente tem que ter responsabilidade do que fez e o que vai fazer para frente. Por isso que, às vezes, me incomoda, né? O segundo ponto é a ação do RAT, 8 milhões de reais. A Prefeitura, como Prefeitura Municipal, dentro da atividade que ela tem, ela está enquadrada no risco 2%. Só que, como ela, de uma forma bem simples, ela não tem só aquela pessoa que está no risco de trabalho 2, ela tem a maioria administrativos, que o risco pela atividade administrativa, professores, por exemplo, é 1. Então, a maioria do quadro de servidores é nível 1. E esse é o recurso que foi feito, aliás, muito bem feito, 2011 ou 2010. O próprio auditor da Receita Federal, quando esteve na Prefeitura, ele disse, eu sou obrigado a fazer o levantamento. Só que os municípios, não só Bragança, estão tendo esse mesmo problema. Estão pagando 1%. Dentro da folha de pagamento, quando se paga a parte do empregado, a parte do empregador, existia essa 1, 2 ou 3. Se fosse uma metalúrgica, seria 3, vamos dar um exemplo. Fosse um nível médio, 2. E aqueles que não têm risco, 1. Mas, como eu disse, a Prefeitura tem vários segmentos. Qual que é a maior parte? A maior parte é educação. Metade dos servidores estão no nível 1. Mais X% na saúde, que não tem riscos, tantos por cento. Então, só para justificar, eu queria deixar registrado isso, que eu tenho certeza, Luciano, que desde que seja muito bem acompanhado, eu tenho certeza que o doutor Tiago está fazendo um excelente acompanhamento nesses recursos. Aliás, toda vez que eu estou com ele, eu falo desses 2 processos, ele até está ficando sem paciência comigo, mas nós estamos atentos, porque não é a questão do trabalho anterior também, mas a questão do futuro financeiro da Prefeitura. Mas eu tenho certeza que, nesse caso, também a Prefeitura sai ganhando e você vai ter, daqui, sei lá, 4 meses, dizer, olha, realmente nós ganhamos essas 2 ações. Não em detrimento ao servidor, mas em detrimento do que foi feito. Não foi deixado de dar aumento. Foi fornecido aumento. Foi dado R$ 55,00 posterior. Então, não houve renúncia desses 55. O que muita gente acha que foi retirado. Não foi retirado. Foi complementado. Só que a Justiça do Trabalho entendeu diferente. Eu só queria registrar isso e cumprimentar realmente a Secretaria, porque esses números cada vez mais são positivos, cada vez mais observamos, principalmente o índice da Folha, que existe uma responsabilidade na contratação, no pagamento. Houve, sim, uns cortes, principalmente de funções gratificadas, de pessoas que, às vezes, valem a pena o esforço que fazem a mais, mesmo que muita gente não entenda, né, Fabiana? Verdade. Eu ganho 1.000, você ganha 1.000, mas nós somos no mesmo cargo, só que existe uma função gratificada que te valoriza pelo seu desempenho a mais que você devia ter já, né? Mas existiu isso desde 90 e pouco, então houve esse corte sentido por alguns segmentos da Prefeitura, que muitos sabem que realmente vestem uma camisa muito grande pela administração e não por quem está no poder. Mas, de coração, percebo que está muito bem, está em muito boas mãos a finança da Prefeitura, e principalmente com a batuta do prefeito Jesus, que eu sei que é linha dura nesse ponto e exige do secretariado uma postura correta e, principalmente, ter credibilidade com os fornecedores. Parabéns. Fazendo convite para o vereador, líder do prefeito na casa, Paulo Marco, sentar aqui ao meu lado direito, por gentileza. Estou com saudade do senhor.
O vereador Mário B. Silva ele teve que sair para atender uma urgência, está lá no gabinete, né, mas está nos ouvindo lá, que está acompanhando pela internet. A palavra estará aberta, mas eu quero registrar antecipadamente a presença da Gislaine Cristiane Bueno, nossa secretária municipal de Desenvolvimento dos Agronegócios, que se encontra presente. Também a nossa secretária Margarete Alvarenga, da SEMADES, né, da Ação e Desenvolvimento Social. A palavra está aberta a quem quiser utilizá-la. Eu falei que ele estava com saudade de mim porque ele senta do meu lado no plenário. Então, a sessão acabou ontem à noite, acho que ele sentiu uma falta. Eu queria aproveitar o gancho do Marculino e fazer uma análise rápida aqui. O Luciano falou que eu tenho ajudado com relação à Caixa, né? Eu queria, nesse momento, cumprimentar toda a equipe. Cumprimentando o Luciano, eu cumprimento todos os secretários também. E, logicamente, que o condutor mor, que é o Jesus, no sentido de vocês terem cumprido a missão. Porque eu tenho analisado as contas da prefeitura, vocês conseguiram melhorar a poupança, vocês conseguiram abaixar a dívida, vocês conseguiram melhorar um pouco a arrecadação. Isto, para a Caixa, é essencial para mudar o rating. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, exatamente, eu não tenho dúvida nenhuma que a análise da Caixa vai dar para mudar o rating para a letra C, que ainda é pouco para uma prefeitura como Bragança. Nós precisamos estar na letra B. Aí sim, nós vamos ter atendimento preferencial dentro do crédito da Caixa. Mas eu aposto com quem quiser que o rating da prefeitura muda para a letra C a partir da próxima análise. Então, é dentro desta... Hã? É agora. É agora. Desculpa. Não. Na vez passada, só para corrigir, viu, Marcos? Só para te relembrar. Na vez passada, no ano passado, o rating foi classificado em D. Aí eu fui para Brasília e consegui uma reanálise do rating baseado em algumas informações novas que o Luciano tinha passado e algumas modificações no critério. Mesmo assim, não consegui. Aí eu pedi uma reanálise para junho, quando foi dito que, se fosse feita essa reanálise pela terceira vez, seria pelo Conselho da Caixa. Quando se cai no Conselho, tudo posterior terá que passar pelo Conselho, o que dificultaria muito o crédito para o município. Então, eu deixei quieto, não insisti, e estou esperançoso agora nessa análise, que deverá ocorrer, acho que no máximo em 10, 15 dias. Estou certo, Luciano? O rating da Caixa, o rating deve mudar. Então, vamos ver se daí o município pode ser premiado, mas primeiro precisa passar pelo Ministério das Cidades, porque se não passar no Ministério das Cidades, não chega na Caixa. Na vez passada, só para vocês conhecerem um pouco a dinâmica, nós, o Luciano, eu e o secretário Paulo Armando, o deputado Edmir, o vice Amauri, o Jesus, o Marcelo, do Planejamento, tivemos com a vice-presidente da Caixa. E ela deixou a porta aberta para a gente, mas faltava o Ministério das Cidades, na qual nós estivemos também, e estava tudo praticamente conversado para que pudesse ser aprovado e se direcionar à Caixa. Faltando uma semana para o julgamento do processo, me muda o ministro. Não foi isso que aconteceu? Aí o que foi? Rejeitaram o processo. Agora eu posso falar que tudo que está escrito na rejeição está dentro do processo apresentado pela prefeitura. Não tem nada que esteja na rejeição que não está lá dentro. E disseram que não estava. Então, era uma rejeição política, não uma rejeição administrativa, nem técnica, infelizmente. E não chegou na Caixa. Aí hoje,
a vice-presidente que nos atendeu na Caixa não é mais vice-presidente da Caixa, infelizmente. Precisamos começar todo o trajeto, mas agora temos que passar no Ministério das Cidades. Vamos ver se o meu partido está para assumir a secretaria do Ministério das Cidades, exatamente que analisa esse processo. Vamos ver se dá certo agora de passar pelo Ministério, chegando na Caixa é outro porém, e é isso que nós queremos dar certo para que possa resolver os problemas das enchentes em Bragança. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, embora muitas pessoas achem que esse trabalho não vale nada, e analisa por números o nosso trabalho, mas nós apresentamos isso e temos muito tempo dedicado a este tipo de trabalho. A conquista, às vezes, demora, mas eu tenho certeza que ela virá. Inclusive, tiveram ontem em Brasília o Paulo, Armando, o Christian. Você sabe de algum resultado? Não. Então, à tarde eu vou lá, vou conversar, ver se tem alguma novidade. Então, eu estou só colocando isso para que vocês tomem conhecimento das coisas que acontecem, às vezes, não estão publicadas no Facebook, não estão publicadas, porque eu gosto de escrever quando está tudo certo. Eu não vendo esperança, eu vendo certeza de solução. A esperança todos nós temos, mas essa venda eu não faço. Então, eu queria registrar o cumprimento a todos vocês por terem cumprido essa meta e começaram, a partir de agora, a facilitar o trabalho para que o município tenha capacidade de recursos. Só para entrar um pouco na área do Luciano, a capacidade de endividamento da prefeitura é por volta de 500 milhões de reais, a longo prazo. A prefeitura de Bragança, a longo prazo, não tem nenhuma dívida. Estou certo, Luciano? Me corrija, por favor. Fique à vontade. Essa capacidade de endividamento é determinada pelo Senado. Então, até 120% da receita atual. Nós temos, hoje, de longo prazo, algumas dívidas que foram demonstradas, mas não refletem tanto na apuração desse novo rate. O PEMAT não entra na colocação dessa dívida, né? O que tem outra dívida que entra nessa classificação? O que entra, Paulo, normalmente são as dívidas que são parceladas. Ah, sim. Né? As dívidas que estavam vencidas que vocês alongaram. Comprometimento sim, de... Mas eu digo compromisso, então me explicitando melhor. Compromisso assumido perante órgãos financeiros, perante Estado, perante União, o município não tem nenhuma dívida a longo prazo. Perfeito. Tá certo? Então, o que o município está pleiteando hoje? Um financiamento no primeiro pedido foi 90 milhões de reais, que é para resolver o problema da enchente em definitivo em Bragança. Aí reduziu para 30 devido ao rating. Tá certo? Então, conseguindo isso, vai para a segunda etapa, vai para a terceira, mas o município tem a capacidade de endividamento tremenda. E não tem nada hoje, até hoje, por causa da situação financeira da prefeitura. Isso nós temos que deixar claro. E nós vamos conseguir isso a partir do trabalho que foi realizado. E aqui eu cesso minhas palavras e agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, mas não posso deixar de registrar o trabalho que vocês fizeram em todos os sentidos. Parabéns. Esse trabalho, obrigado, Paulo. Esse trabalho que tanto o senhor vem fazendo, os demais vereadores com seus partidos também, né, com relação ao governo federal, é de extrema importância para o município, né, pensando não só no curto prazo, mas no médio e longo também. Nós sabemos que um mandato ele é de 4 anos, o cargo ele não é efetivo, né? Nós estamos fazendo um trabalho para longo prazo, nós estamos fazendo um trabalho aqui para deixar o melhor possível, né, daquilo que nós temos de conhecimento. Essa parte do rating, ela realmente ficou um pouco de lado, né, e as dívidas acabaram comprometendo, mas com esses resultados nós temos a esperança aí de melhorá-lo. Né, e para os próximos exercícios também. E com relação à fala do Marcolino, é de extrema importância também esse esclarecimento que é dado, né, aproveitando que está sendo gravado, que vai ser depois transmitido para todos os munícipes. Durante as sessões também é importantíssima a explanação dos vereadores, justamente para explicar essas questões. Às vezes parece complexa aos olhos de quem é leigo, né, que não entende um pouco dessa área.
mas vocês conseguem transmitir essa explanação, né? Então, vocês estão todos de parabéns, né? A oposição faz as suas críticas, né? Como o prefeito disse há um tempo atrás aqui na Câmara, aquela crítica que é construtiva, nós utilizamos ela para melhorar, né? Então, é isso que nós esperamos desse ano aqui de 2018. A palavra será externada aos presentes. O microfone vai estar à disposição. Por gentileza, como foi falado no início, utilize falando o seu nome, primeiramente. Em seguida, você faz a sua pergunta, vai ser registrada. E lembrando, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, ainda tem mais um tempinho para você fazer algum questionamento. Até no momento, não chegou nenhuma pergunta, mas está sendo transmitida à população através do site dessa casa. A palavra está aberta. É só se manifestar, por gentileza. Aqui na primeira fila. Bom dia a todos. Assunção Santos perguntando. E eu gostaria, por gentileza, de tirar uma enorme dúvida que há bastante tempo eu tenho, e informalmente, quando eu pergunto, ela nunca é respondida de forma pontual. Então, hoje, eu espero que isso seja definitivamente respondida, referente ao relacionamento dos alertas do Tribunal de Contas para a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista. Como cidadã inscrita no Tribunal de Contas, eu recebo as informações, conforme os julgamentos, referente a esses alertas. Eu vi que houve, dos quadrimestres, por exemplo, alguns direcionamentos de acerto de rumo, ou seja, não tinha investido X% na educação. Daí o senhor mostrou aí que foi acertado e o percentual chegou-se lá. Então, no bimestre não foi investido, no outro o senhor investiu 1% a mais, por exemplo. Mas o relacionamento das informações, desses alertas que eu recebo, com relação aos julgamentos também das contas, eu queria entender essa informação pontual do controle interno para o gabinete do prefeito via Secretaria de Finanças, como se dá? Em função do quê? Por exemplo, com relação à dívida, que eu queria que o senhor respondesse daí. Nós temos, de 2006, a dívida de R$ 22.629.400 e poucos reais, baixada da dívida ativa. Daí a gente tem, no relatório do Tribunal de Contas, informando os números da receita do município de Bragança Paulista não são confiáveis. Hoje, por exemplo, um dos itens daquele relatório, o senhor cumpriu inconsistências contábeis, em razão dos balanços não refletirem adequadamente a situação da municipalidade. Então, eu vejo que hoje, na apresentação do senhor, isso foi acertado, né? Hoje não temos mais esse problema. Os números são colocados de forma a serem consistentes e da gente entender. Mas eu vejo que esses 22 milhões de 2006 para hoje, que em 2007 foram julgados irregulares, essa forma de baixar essa dívida na dívida ativa, reflete na dívida atual. E, em se tratando de alguns contratos, de algumas punições, só agora saiu, referente a 2014, a punição referente ao contrato com a Citeluz, por exemplo. Foi condenado o município, o contrato foi considerado irregular, o ex-prefeito João Afonso Soles deverá pagar como multa o FESPES, que dá um total de mais ou menos 5 mil e poucos reais, e foi um contrato considerado irregular e ilegal. E daí tem as outras punições, que eu espero o mais rápido possível que sejam tomadas as providências para essas punições. Daí eu pergunto, essa leitura, essa interpretação dos alertas do Tribunal de Contas, por bimestre, praticamente, que os auditores apresentam ao município, como essas informações são tratadas pela Secretaria de Finanças, pelo controle interno, mais gabinete. Como é que transita isso? E se existe a intenção de tudo que veio errado, entendeu? De conserto de rumo. Então, esse relatório, por exemplo, do Tribunal de Contas, que eu muito prezo, é um relatório que eu acho que, vindo da primeira gestão lá atrás, de uma mudança de gestão, vamos assim dizer, né, o Jesus Chedid, o prefeito Jesus Chedid, é austero na sua gestão.
Então, com relação às dívidas, do que a gente sabe das gestões dele, nunca houve esse tipo de coisa. Agora, a partir do momento que começou a acontecer numa nova gestão, que o próprio ex-secretário de administração assume aqui o que foi feito à época, né? Assume com muita humildade, né, a meia-culpa, que participou à época, né, e a gente começa a colher esses frutos negativos, desses números negativos, desses milhões que foram dados baixos lá atrás. Como isso pode ser revertido, né, pelo município, a ponto de poder realmente consertar o que está errado e se mantém errado, muitas vezes, por não ter sido ouvido esses alertas do Tribunal de Contas. Como essas informações são tratadas sem ser apenas os percentuais de investimentos em cada área? Tá. Se o senhor concorda, se esses 22.600.000 e pouco baixados da dívida ativa, simplesmente deletados, se faz diferença hoje? E aproveitando, por que os meus 100 e poucos mil que estavam lá também na dívida ativa, se manteve e não foi baixado junto, por exemplo? Mais alguma coisa? Por enquanto, só essa. Tá. Bom, tem outras perguntas. Como técnico na área contábil, né, eu participo dos ciclos de debates do Tribunal de Contas desde 2004. Né, desde quando começaram a se falar em Aldesp, Auditoria Eletrônica. Quando o Aldesp entrou em 2008, Assunção, ele já trouxe essa possibilidade dos alertas, né, mas essa ferramenta importante para nós. Eu vou falar pela Secretaria de Finanças, até porque o controle interno faz o trabalho dele juntamente com o gabinete, que também nos comunica quando necessário. Né? Eu tenho cadastro no Tribunal de Contas, autorizado pelo prefeito, no qual eu recebo também esses documentos. Então, eu não aguardo o controle interno me notificar. Né? Automaticamente, quando eu tenho a informação, nós já tratamos ela internamente lá na Secretaria. Então, os alertas eles servem e muito para a gestão. Né? Realmente é para isso, para se adequar. Antes, o tribunal vinha aqui no município uma vez por ano. Hoje, ele vem 4, 5, 6, depende. Né? Nós sabemos que as fiscalizações ordenadas por quadrimestre já existem, mas tem as fiscalizações ordenadas por contrato. Então, olha, veio verificar, por exemplo, o contrato da pavimentação, né? Os apontamentos que foram realizados no ano anterior. A cada quadrimestre, eles repassam e verificam aquilo que foi resolvido. Né? E os alertas são justamente para isso. Uma das questões que o tribunal faz na hora de responder o IEGM, né, que é o Índice de Efetividade, que se encerra hoje, nós já respondemos até o dia 9 desse mês aqui, todos os secretários já haviam respondido. Então, esses alertas eles servem para correção futura das demais áreas. Tá? E com relação à sua pergunta da baixa da dívida, nós temos feito um levantamento e busca por processos relacionados sempre à informação que o munícipe nos dá, você quando está lá na prefeitura, justamente para quê? Eu não tenho como verificar se eu não tiver a documentação, né? Porque pelo julgamento do tribunal é verificado que foi reprovado. Né? Mas, por outro lado, se eu não tiver a documentação publicada ou interna, né, eu não tenho como estar fazendo essa verificação. Então, grande parte dos processos que não são achados, normalmente o jurídico toma as providências. Tá? Então, essa questão referente a 2006, que você voltou lá atrás ainda, né, realmente eu não tenho essa informação. Até porque, em 2017, quando nós assumimos, nós pegamos os últimos 2 mandatos anteriores, né, e verificamos tudo aquilo que se encontrava pendente para ser resolvido nesse momento, ou resolvido, ou parcelado, ou postergado, dependendo da situação que se encontra no judiciário. Tá? Então, eu fico à disposição, né, para eventuais esclarecimentos que se tornem necessários da nossa gestão, especialmente ao 3º quadrimestre, que é o motivo dessa audiência, a pauta de hoje. Tá? E os demais assuntos, com a lei de acesso a documentos, pode ser feito protocolo. Né? Então, qualquer pessoa pode estar fazendo protocolo na prefeitura solicitando documentos. Passa pelo crivo jurídico, tem documentos que são tratados como sigilosos, documentos esses que são, um exemplo, cópia de cheque, né? Documentos que são liberados com a autorização do Ministério Público. Né? Mas aí nós ficamos à disposição nesse sentido. Então, definitivamente, os 22.629.400 e poucos reais baixados da dívida ativa em 2006
desaprovados em 2007, 2008, 2009, ratificados em 2010, 2011, republicados em 2014, não contempla na dívida que vem somando da onde o senhor começou para cá, então. Exato. Então, seria, além dos milhões que tem, teria mais esses atualizados. Esse valor não é atualizado daquela época baixado, então. Não, esse valor é o que nós temos hoje de dívida. Tá, estoque de dívida. Tá, isso que a senhora está dos falando últimos- agora na das últimas audiência. duas gestões anteriores. Isso que a senhora Tá. está falando na audiência vai ser verificado junto ao jurídico, né? Se isso for realmente constatado que é dívida, aí vai compor também. Então, eu gostaria de Montante. pedir à comissão, por gentileza, se poderia ser deliberado pela comissão, foi instrução do Ministério Público, do próprio promotor, o desarquivamento das contas de 2006, onde contempla, 2007, desculpa, 2006 aconteceu, o que aconteceu, 2007 em diante, onde contempla a baixa da dívida ativa de 22.629.400 e poucos reais. Estou falando o número sem ter ele aqui, que eu meio que decorei, mas é melhor falar precisamente. Que eu acho que isso é fundamental para Bragança, porque você baixar numa dívida ativa, a bel prazer, ninguém saber quem foi que ordenou isso, e isso se manter com problemas maiores, né, mais graves, que se consolida posteriormente, eu acho que são R$ 22.629.558,95. Cumpre ressaltar que os registros do setor da dívida ativa do município não são confiáveis. Segundo informações obtidas pelo responsável do setor, a Prefeitura não tem elementos para precisar o montante do seu crédito em dívida ativa. De que ano que é, Assunção, esse parecer? Esse parecer é do relatório do Tribunal de Contas Do da ano? época, né, de 2006. Tá, qual que é o número do TC para ficar registrado? TC é 0000003273/026/006. Só que desse TC, na sequência, conforme o senhor estava falando, que o Tribunal de Contas mantém, como eu sou uma vítima participante ativamente desde a época, só para o senhor saber, em 2007, eu fui me capacitar junto ao Tribunal de Contas para implantar o sistema Aldesp, e eu pedi que Bragança fosse contemplado. Então, na capacitação que houve, eu vim cheia de manuais dos secretários, entreguei e protocolei com cada secretário o recebimento do manual que o Aldesp e o próprio Tribunal de Contas, à época, forneceu. Então, eu fiquei super, hiper feliz, que eu tinha certeza absoluta que a gestão pública, a partir do sistema Aldesp, e os próprios servidores públicos de lá para frente, saberiam lidar melhor com a informação e com o erário público. Então, numa dessa que eu me acostumei a amar o Tribunal de Contas, eu gostaria só que eles pudessem punir efetivamente, imediatamente, a cada sentença prolatada, né, no sentido do gestor público nunca mais poder voltar a ser um gestor público, já que foi tão ruim, e pela informação recebida aqui... Está fugindo um pouco ao assunto da nossa audiência. Sim, sobre o quadrimestre, voltando ao terceiro quadrimestre que ele apresentou, nesse sentido, só concluindo com relação à comissão. Se seria possível, por gentileza, já estou pedindo... Na próxima sessão, com a quantidade de vereadores presentes, que daí nós fazemos a deliberação. Vou deixar para a assessoria nos comunicar para que nós façamos isso no momento oportuno. Certo. O acesso foi... Hoje não dá quórum. Tá, ok, obrigada. Então, só gostaria que o senhor recordasse de colocar em pauta, porque esses 22 milhões que foram deletados de uma dívida ativa do município é algo que realmente o Tribunal de Contas até hoje, né, informa que politicamente as contas foram aprovadas como a gente tem vereadores da época ainda, e como atualmente esses vereadores também têm processos judiciais que também estão em última instância, então acho que a gente pode, né, verificar a possibilidade disso ser, né, de agora em diante, ter mais atenção dos vereadores, que o legislativo é para fiscalizar, né? Com certeza. Eu gostaria de ver com o senhor, secretário Lucero, a possibilidade do senhor poder fazer a gentileza de essas informações desses slides, se o senhor autoriza, ou se o senhor mesmo poderia fazer com a sua equipe, ou transformar esses slides do último quadrimestre, na verdade, do ano, né, de 2017, de uma forma didática, como se fosse para, na verdade, para o protagonismo juvenil, 14 a 17 anos, para a juventude poder entender. Se seria possível fazer isso de uma forma a ter uns links, a ter uns desenhinhos, transformar os números do relatório, né, da forma que é padrão, se o senhor poderia fazer acessibilidade aos jovens de 14 a 17 anos,
os quais eu me dedico dentro de programas de responsabilidade social, para os que gostam de matemática, poder conhecer o que é um relatório quadrimestral e anual de contas do município. Então, se eu pudesse prever isso, por gentileza, internamente tem na prefeitura quem possa fazer. Daí, se eu poderia pedir para fazer didaticamente um livretinho como esse do Tribunal de Contas, que foi feito pela turma da Mônica, né? Para poder apresentar essas contas que fazem parte da forma de educação fiscal. Viu? Esse que ela está sugerindo pode ser feito pela turma da Assunção. Certo? Se o senhor autorizar formalmente, a gente pode viabilizar. Seria como esses gibis assim? É para a educação fiscal, né, de cidadania, e não só a juventude, como os adultos também teriam essa... Se o senhor pudesse autorizar... Eu entendi a sua questão. O Desenvolve São Paulo trabalha com um projeto nesse sentido, né, para orientar sobre a legislação federal, estadual e municipal, né. Nós sabemos que hoje a prefeitura não tem condições de estar fazendo esses programas, até por conta das dívidas que vêm sendo pagas, mas que isso pode ser, sim, uma sugestão, né, para estudos aqui da Secretaria. E no portal da Prefeitura tem também um link que você pode colocar a sua sugestão de uma maneira formal lá, né. Esses dados apresentados, eles atendem ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né. Então, eles são padrão no sentido linguajar, e nós procuramos trazer aqui, explicar da melhor forma possível para que todos entendam, né. Então, a linguagem técnica eu tenho utilizado, mas assim, um pouco menos, né, para que a gente possa estar entendendo o que realmente está sendo demonstrado. O senhor mesmo, há 10 anos atrás, o senhor tem já o processo em mãos, processo administrativo, referente à sugestão do estudo do Código Tributário Municipal, né? Então, faz 10 anos que eu pedi que ocorresse o estudo e a renovação do nosso Código Tributário Municipal. O senhor falou que esse era um assunto a ser tratado e o plano diretor está para sair. Quando, efetivamente, os estudos do Código Tributário Municipal serão alinhados com o seu orçamento, com as suas apresentações financeiras? Quando que o senhor acha que tudo que tem de aberrativo no nosso Código Tributário Municipal poderá ser reestudado? E, além disso, se o senhor teve acesso à comissão que fez os estudos antes, à documentação daquela equipe, e se o senhor pretende retomar as atividades e adequar as novas realidades hoje de mecanismos de controle na gestão pública, né, o Código Tributário Municipal. Nós estamos muito aquém, a nossa receita pode ser muito maior, no mínimo, acho que 30% a mais, se o senhor fizer a renovação do Código Tributário Municipal, para ser incluído, inclusive, no plano diretor. Gostaria de saber se você tem previsão. Esse trabalho, Assunção, ele vem sendo feito desde o ano passado, né, é um trabalho muito moroso e vem sendo feito pelos auditores, né, por nossos servidores. Não tem uma empresa contratada com um prazo para a conclusão do trabalho. Então, vem sendo feito por nós. O ano passado, nós tivemos a adequação de uma lei, da 157 de 2016, que foi adequada ao Código Tributário. Então, não existe lei federal que o Código hoje não tenha, né, permissão. Então, o que tem que ser feito é uma readequação realmente do linguajar, né, dos artigos que são relacionados ao Código Tributário. Mas esse trabalho está em andamento, não é um trabalho tão simples, né, com um prazo curto assim, de conclusão. Nós estamos fazendo em meio à rotina diária dos trabalhos também, para não ter que contratar um serviço externo. Tá? Então, acredito que as adequações que vierem pelo governo federal, nós vamos estar fazendo. Então, esse ponto é o mais importante. Está sempre adequado e para não ter evasão fiscal. Fora isso, tem o trabalho de auditoria que é feito pela auditoria fiscal, que também influencia muito nessa questão de arrecadação, que nós também iniciamos no ano passado e está dando bons resultados. Tá legal? Muito obrigado, senhor secretário. Obrigado a todos os presentes. Agradecer aí ao pessoal que acompanhou aí pela internet, que não veio nenhum questionamento pela internet. Pedir ao senhor que faça as suas considerações finais para que nós possamos encerrar, porque já deu as 2 horas da nossa audiência. Faço, então, as minhas considerações. A pedido do senhor prefeito, Dr. Jesus, né, não pôde estar presente, mas o vice Amaury esteve aqui presente para representá-lo. Dizer que a nossa equipe está toda comprometida com o nosso orçamento,
para que possamos atender às legislações e também atender às demandas lá fora da sociedade. Sempre presente aqui a nossa equipe em conjunto para acompanhar os trabalhos que são feitos pelo secretário. Trabalho esse que, se não fosse também os servidores, não teria resultado. Então, eu quero enaltecer aqui o trabalho dos nossos servidores, da Secretaria Municipal de Finanças, todas as divisões, as demais secretarias, e também o apoio aqui dos vereadores, que tem sido muito importante para que nós possamos executar o nosso orçamento. Então, muito obrigado e fico à disposição da Secretaria. Muito obrigado, secretário. Peço a Vossa Excelência que transmita ao senhor prefeito e toda a equipe as nossas considerações, os nossos abraços, e muito obrigado por escolher a nossa comissão, porque de lei ela tem que ser utilizada para esse momento, e as demais já estão deliberadas, nós vamos entrar em contato, porque os horários vão ser diferenciados, porque a nossa sessão agora começa às 8 da manhã, não às 10, permitimos que fosse esta audiência, e vamos estar combinando com os demais vereadores também os horários das próximas, para que os servidores municipais possam estar vindo aqui, porque se eles chegar 8 horas aqui, eles vão bater o ponto lá. Então, a gente vai estar atendendo a municipalidade a respeito dos horários, com certeza. Muito obrigado, que Deus abençoe e conte com essa casa. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 12h03, ficando os senhores vereadores convocados para a 4ª sessão desta comissão do exercício, a ser realizada neste auditório no dia 28/2/2018, às 8 da manhã. Em ponto.